Olá, amigos seguidores do canal Ciso Sudamérica. Buenas noites a todos, como estão? Espero que todos estejam bem, que haja passado um bom dia hoje de jueves. E ligamos ao vídeo da noite de hoje, jueves, dia 14 de maio de 2026. Espero que todos tenham um bom dia, uma boa tarde e um anoitecer muito maravilhoso a todos, tá bem? Que todos tenham muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade. Bueno, amigos seguidores, vamos iniciar com os sisos que se passaram hasta final de la manhã de hoje, em la tarde e início de la noite de hoje, tá bem? Bueno, vamos iniciar com o siso de Colômbia, 5.3 em escala Richter, a 117 km de profundidade, a las 9:50 de la manhã de hoje. Este siso foi forte, aí sacudido Colômbia, mesmo sendo lejos de la terra, tá bem? 5.3 Colômbia, 117 quilômetros de profundidade, lejos de la terra. Seguindo Peru, 4.0 em escala Richter, a solamente 25 quilômetros de profundidade. Este siso se passou às 8:57 de la manhã de hoje. Peru sentiu um movimento 4.0, pois foi bem cerca da Terra, a solamente 25 quilômetros de profundidade. Seguindo Peru, 3.6 em la escala Richter, a solamente 42 quilômetros de profundidade. Cerca da Terra, barra intensidade Peru, 3.6. Este siso se passou às 9:19 de la manhã de hoje. Colômbia, 3.1 em la escala Richter, a solamente 25 quilômetros de profundidade, a las 11:47 de la manhã de hoje. Colômbia, 3.1 em la escala Richter, barra intensidade, cerca de la Terra, 25 quilômetros de profundidade, sentiu pequeno movimento Colômbia. Bolívia, 3.3 em la escala Richter, a 191 quilômetros de profundidade, a las 3:27 de la tarde de hoje. Bolívia 3.3 sentiu pequeno movimento, mesmo sendo lejos de la Terra, 191 quilômetros de profundidade. Depois Chile 3.0 em la escala Richter, a solamente 55 quilômetros de profundidade, cerca de la Terra, barra intensidade Chile 3.0, a las 3:55 de la tarde de hoje se passou este siso. Depois Colômbia 3.3 em la escala Richter, a 105 quilômetros de profundidade. A las 4:30 de la tarde de hoje se passou este siso de 3.3 em Colômbia, lejos de la Terra, sentindo pequeno movimento em Colômbia com este siso. Depois Chile 2.6 em la escala Richter, a 125 quilômetros de profundidade. A las 4:37 de la tarde de hoje, Chile 2.6 sentiu pequeno movimento, quase nada, pois foi lejos de la Terra, 125 quilômetros de profundidade. Depois, novamente, Chile 4.1. Este ar movido, Chile sentiu um movimento intenso, pois foi a solamente 10 quilômetros de profundidade. Esse sismo se passou às 5:06 da tarde de hoje em Chile 4.1. Depois a Argentina, 3.5 na escala Richter, a 224 quilômetros de profundidade. Lejos de la Terra, barra intensidade Argentina, 3.5 na escala Richter, a las 7:55 da noite de hoje. Sentiu pequeno movimento Argentina com esse 3.5, pois foi lejos de la Terra, 224 km de profundidade. E finalizando o vídeo de hoje, Argentina 3.6 em la escala Richter, a 220 km de profundidade, a las 8:33 da noite de hoje. 3.6 Argentina barra intensidade, 220 km de profundidade, lejos de la Terra. E não vamos olvidar-se de la tensión que se passou hoje em Indonésia. 6.12 em la escala Richter, Indonésia, sacudiu com muito movimento em Indonésia hoje em Ásia, a 146 quilômetros de profundidade. Foi lejos de la Terra, pelo que ha movido muito a Indonésia. Isto é um alerta para a Sudamérica, pois há passado cerca de no mês que não ligou estes sisos de Ásia, de 6 e de 7
.0 e adelante. Vamos quedar sem alerta, pois está se acumulando muita atenção. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscrever no canal, envia para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos do WhatsApp, tá bem? Amanhã pela manhã regressaremos com um novo vídeo de los hechos que se passarem hasta final da noite de hoje, em la madrugada, e amanhã pela manhã temprano, tá bem? Tenham todos uma boa noite e hasta amanhã. Tchau, tchau.